Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um Gap Filosófico. E aí hoje eu vou começar uma série de áudios e podcasts sobre generalidades, Generalidades, falando sobre temas mais aleatórios da atualidade, temas que eu tiver predisposição para falar sobre, vão ser áudios mais diversificados, na verdade, no que concerne a generalidades políticas, atualidades midiáticas ou questões de vida pessoal, possivelmente relacionando com algumas percepções filosóficas que podem vir a ocorrer de maneira mais natural, a partir de reflexões que me surgirem, devaneios aqui no Gap Filosófico. E uma questão que retoma, na verdade, que me incentivou de certa forma a estar produzindo esse tipo de áudio, que já vinha pensando em algum tempo já fazer esse tipo de formato, é justamente aí essa temática que retorna, ao seio daquilo que chamamos senso comum brasileiro, que é a questão do Big Brother, temas que não só no que concerne ao Big Brother de modo geral, mas pautas identitárias, como abordar, qual a relação, na verdade, das pautas identitárias com o objeto de defesa assumido por essas pautas identitárias, que são as causas minoritárias, como isso é representado ali dentro do Big Brother, nesse contexto atual, e como isso vem sendo abordado. Lógico que eu não vou... A proposta aqui não é trazer referências diretas a artigos acadêmicos, apesar de poder citar alguns deles aqui, como por exemplo, houveram, creio que no ano passado, 2 artigos recentes contrapondo 2 posições acadêmicas, foi tema até de uma das lives cheguei a fazer no canal do Instagram, na página do Instagram, na verdade, sobre identitarismo, que foi o artigo no Estadão, Estado da Arte, na coluna Estado da Arte, no Estadão, abordando alguns pontos logicamente contraditórios, supostamente dentro dos movimentos identitários, de que algumas acusações eu deixo na descrição, ou então você confere, lá no próprio canal no YouTube, Gap Filosófico, ou você pode conferir também no Instagram, gap.filosófico, @gap.filosófico, tudo minúsculo, e tá lá disponível no YouTube. É só botar Gap, GAP, Filosófico, que aparece, tá lá listado algumas das lives que foram feitas. Mas enfim, essas 2 colunas foram postadas, uma defendendo a resposta, na verdade, foi do Érico Andrade, professor daqui da UFPE, porque as pautas identitárias são importantes, e o primeiro artigo foi explorando justamente os problemas de posturas ou de retóricas utilizadas em termos de recriminação de determinados atos acerca de dentro da própria pauta identitária, que é algo que remete ao que ocorreu no Big Brother, que há um tempo eu venho observando que ocorre uma confusão, mesmo a partir de pessoas bem intencionadas, que realmente sentem na pele que são excluídas minoritariamente. De certa forma, eu sinto alguns aspectos disso também, e sou defensor de algumas dessas causas. Não vou ser específico aqui, algumas não, quase todas elas, na verdade, a maioria delas, mas não da forma que isso vem sendo feito, já há algum tempo. Por exemplo, uma pauta que é muito em voga e que gera uma má compreensão para pessoas do senso comum, inclusive do próprio meio acadêmico, porque não é uma temática muito abordada,
é a questão da racialização, né? As pessoas não entendem muito bem o que é esse fenômeno da racialização, né? E é porque a categoria de raça está muito fixada no nosso aparato cognitivo popular, né? Brasileiro, como algo muito dado, muito bem descrito, né? Que raça é algo necessariamente existente. Existe a raça negra e existe a raça branca, né? Supostamente. E aí se dá uma série de problemas, na verdade, mas eu só vou elencar algumas delas que vão ser úteis para poder fazer esse devaneio aqui acerca dessa temática, em detrimento dessa noção do cancelamento e essa questão aí de Big Brother, né? Se você soubesse o que fazer, até onde vai a sua fé? Enfim, isso é entendido como muito dado, né? Mas há diagnósticos científicos muito recentes, os quais eu posso deixar as fontes na descrição do podcast posteriormente, que denotam que essa questão de raça ela só poderia ser considerada como raça dentro da variante humana se ela tivesse diferenciações muito mais impactantes a partir de outros aspectos dentro da própria espécie humana, e não necessariamente categorias de diferenciação de pele ou outras características muito mais simples que não caracterizariam uma diferenciação de raça. Então, para esse diagnóstico, para essa investigação, para essa linhagem de investigação científica, né, mais recente, como disse, deixaria os links na descrição, essa questão de raça seria uma invenção cultural. Tendo em vista que a questão de raça é uma invenção cultural, e a gente vai remontar, né, a história da escravidão, a história da discriminação racial pode ser utilizada nesse termo, porque sempre foi utilizado nesses termos, só que hoje em dia isso vem caindo em desuso, né? E aí também vem o questionamento acerca de uma série de questões, né? Sobre o que essa questão de raça ela quer dizer realmente. As pessoas, que eu percebo quando eu comento sobre essas questões com pessoas que são evidentemente antirracistas, são contra o racismo, elas não compreendem muito bem e terminam se tornando racistas sem perceber. Racista não no sentido de ser um racista que realmente tem ojeriza a negros, a determinadas concepções étnicas supostamente raciais, né? Mas como pessoas que reproduzem um racismo estrutural, linguístico e semiótico, eu diria. Semiótico no sentido dos sentidos que são aplicados ali naquela questão, né? Os valores que estão por trás daquela construção de sentido, né? E aí o que é que acontece? Por muitas vezes, dentro do próprio meio acadêmico, não se há um tato adequado, né? E muitas vezes é até compreensível, né? Porque realmente o racismo intencional, que é como eu vou chamar aqui, ele acontece ainda dentro das universidades, ele acontece na nossa sociedade, ele é muito presente, é muito vigente, isso é indiscutível. E de certa forma isso cria um tipo de revolta justificada dentro dos indivíduos que são maiores alvos, né, do racismo mesmo, né, no sentido pesado do termo, não que o racismo tenha características que possam ser aceitas ou mais leves, né, mas existe um racismo praticamente quase que imperceptível na reprodução das atitudes e dos sentidos utilizados pelas palavras das pessoas em determinadas estruturas de pensar e de raciocinar e de olhar a realidade, que por muitas vezes as pessoas não compreendem. E aí, até onde é que vai chegar esse devaneio? Eu não sei onde que vai chegar, mas eu sei que é uma questão que me incomoda não de hoje, mas desde os seus aspectos teóricos, em detrimento de por exemplo,
um pensador, um psiquiatra e pensador muito importante nessa questão, o Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, né? Que ele exemplifica justamente essa questão de como ele mesmo não se percebia como alguém racializado, porque ele culturalmente ele recebeu um outro tipo de educação, ele vivia um outro tipo de realidade. Ele precisou de um outro, que nesse caso foi uma criança, que percebeu no meio da rua como um negro, né? Para poder ele ver-se como um negro e como a sociedade olhava e racializava o negro como sendo de uma raça, nesse sentido, inferior, de uma outra raça, e além de ser uma outra raça, uma raça inferior. Também não se trata aqui de cair na bobagem daquela repetição, que creio eu ser uma bobagem, daquela frase reproduzida pelo Morgan Freeman, de que racismo não existe, racismo existe. E ele está inclusive representado através da linguagem, né? Não só esse racismo comum, eu digo comum aqui no sentido de que há uma normalização, como diria Silvio de Almeida, né? Do racismo, né? Ele para poder fazer com que o nosso sistema, no geral, funcione, não só o sistema capitalista, mas o sistema jurídico, o sistema das instituições funcione, o racismo precisa operar na sua normalidade. Então, comum nesse sentido, né? Que já faz parte dessas estruturas basilares da nossa sociedade de um modo geral. Mas aí, quando essa questão do Fanon ela surge, né, dentro do próprio livro Peles Negras, Máscaras Brancas, que eu acho que a maioria das pessoas deveriam ler, porque ela representa muito bem essa incompreensão do que é racialização. Muitos diálogos são tidos em camadas diferentes de compreensão, quando, por exemplo, a esquerda acadêmica, militante, etc e tal, ela se coloca no poder de dizer o que é correto e o que não é correto. Mas ela não disse de uma maneira esclarecida no sentido de deixar claro quais são os aspectos e quais são as nuances que estão sendo trabalhadas ali para poder caracterizar um racismo. E de certa forma também isso cria um certo ar de petulância por muitas vezes. Não estou dizendo que, mais uma vez aqui eu vou repetir, que seja injustificado, né? Muitas vezes isso causa repulsa, isso causa revolta, isso a mim mesmo me causa revolta. Só que por muitas vezes esse tipo de discurso inflamado ele não colabora para que o indivíduo que não tem essa abertura de compreensão possa assimilar aquilo que está sendo dito, ou muitas vezes não há sequer essa preocupação. Há apenas uma preocupação de cancelar. Quer dizer, você é racista, você não pode fazer isso, e não reproduza mais esse comportamento, no mínimo, né, quando isso acontece. Quando não há um linchamento em praça pública, e isso eu também não quero dizer que não existam indivíduos que mereçam ser linchados. Eu particularmente eu não vejo problema nenhum nisso. Entretanto, o problema não se dá só nesse aspecto, o problema se dá na questão de que você não consegue permear o imaginário que eu digo no sentido de o que a sociedade representa, né? O imaginário desse coletivo social que não adentra nessas questões e conseguir compreender e assimilar como reproduz racismo, ou assimila, porém rejeita o modo pelo qual isso é abordado, e principalmente numa sociedade que necessariamente, politicamente e institucionalmente se coloca diante de uma clara divisão entre direita e esquerda, né, que se pauta justamente por questões totalizantes que se dão por um identitarismo exacerbado, né, que é justamente a acusação que a direita se utiliza, uma delas, para poder antagonizar, para a esquerda se vale disso e se sobrepõe muito a isso, porque o discurso da direita é muito mais simples, simplório, né, e de fácil assimilação, né, e nesse sentido eles ganham de goleada da dita esquerda acadêmica, que só se torna cada vez mais arrogante e pior. Não totalizando, tá? Eu sei que existem pessoas que tentam realmente fazer uma conscientização. Isso não quer dizer uma conscientização no sentido mais amplo da questão, né? De chegar lá e procurar realmente não pegar na mão, porque não existe criança nessa sociedade. Também temos que parar com essa questão de dizer que eu tenho que me responsabilizar pelo outro, eu tenho que fazê-lo entender que ele não é racista. Não
também não é isso, né? É você ter uma abertura maior para poder realmente fazer com que a pessoa compreenda as camadas do que está sendo dito ali acerca do seu diagnóstico, né? Que se faz presente na sociedade, né? Se você não consegue adentrar essa bolha, não adianta. Você só antagoniza e você causa rejeição. Mas voltando à questão, né? Se você não consegue realmente se colocar para além desse antagonismo, né, que a dita extrema-direita adora no Brasil, você só afasta cada vez mais o diálogo. E isso fica muito evidente quando, por exemplo, existem inclusive, não só diante desse âmbito acadêmico, né, que são os intelectuais que falam em nome da população, mas existem aqueles pseudo-comunicadores, né, que falam em nome de determinados movimentos. E aí vem o caso de indivíduos como, por exemplo, a fulana lá, Conká, né, que tá nesse meio termo. Ela não é alguém da academia, mas também ela é uma influenciadora à medida que ela representa um determinado movimento e tem uma representação da sua própria figura enquanto do movimento, e que teve supostamente origens humildes, apesar de parecer que ela viveu boa parte da adolescência em Curitiba, e como ela mesma disse, né, lá as pessoas têm uma educação melhor. Ela praticando, inclusive, foi acusada, inclusive, de xenofobia com essa fala, mas enfim. Mesmo ela carregando essa bandeira, por muitas vezes ela reproduz esse afastamento, inclusive esvaziando a própria pauta que ela diz defender, tornando isso uma bandeira vazia a partir das suas próprias atitudes, que por muitas vezes não chegam a ser racistas, porque racismo para mim ele só vai em um determinado sentido, é no sentido dos povos que foram escravizados e colonizados, como o Fanon deixa muito bem claro, né? Mas uma intolerância, uma rejeição, uma arrogância, né? Um esvaziamento da pauta a partir de determinadas posturas de que me parece que ela mesma não compreende a dimensão dessa questão, né? E aí dentro da academia, tanto quanto fora dela, existe uma confusão de nuances, de como devo me portar, de como... Não é um dever ser, mas na verdade como eu deveria me portar para poder facilitar essa comunicação, uma autocompreensão dessas questões, e como eu poderia dialogar de um modo mais amplo com indivíduos que pensam de uma maneira mais antagônica, ou que não tiveram a possibilidade de compreender determinadas nuances acerca do que é realmente essa questão do racismo de modo mais aprofundado, né? Você impossibilita o diálogo, você cria um espantalho de si mesmo, um espantalho dos movimentos, esvazia cada vez mais os movimentos e, por vezes, dá motivos plausíveis para que movimentos antagônicos à defesa desses aspectos minoritários que são extremamente importantes para a sociedade sejam praticamente anulados por conta de discursos esvaziados, como se pessoas também elas não pudessem cometer seus erros. Mas o problema é que isso acontece sistematicamente, né? Inclusive eu tive problemas com amigos meus acadêmicos que antes de você abrir a boca para dizer um A, ele já estava te recriminando porque você não estudou sobre a questão do racismo o suficiente, mas na verdade eu estava querendo debater sobre esses aspectos, mas cria uma impossibilidade de você fazer uma crítica a determinados aspectos teóricos, porque você de certa forma estaria tomando o lugar representativo daquela pessoa. Não vou falar nem questão de lugar de fala, porque eu acho isso extremamente complicado, né? Mas estou falando, você está querendo esvaziar a retórica daquela pessoa, quando por muitas vezes você só está querendo debater teoricamente, né? Eu compreendo essa ânsia de querer se antecipar e essa necessidade desse protagonismo que deve ser feito de um modo geral, mas ele deve ser pensado um pouco melhor, porque às vezes você atropela algo que poderia ter sido muito mais produtivo, e aí você perde todo um raciocínio que poderia ser inserido no âmbito do senso comum e ser disseminado com maior facilidade. Humildade não no sentido cristão, mas humildade no sentido de vamos aprender juntos, né? Só sei que nada sei, né? Saber que a maior representação de sabedoria é quando você sabe que na verdade você não sabe o suficiente para poder debater aquilo. Inclusive
estando diante de pautas do próprio movimento, questionando aspectos teóricos do próprio movimento, mas não questionando a importância dessas pautas, né? E aí, era mais ou menos isso hoje que eu queria deixar aqui, só para fazer um experimento aqui nesses devaneios do Gap Filosófico, referente às citações que eu fiz aleatoriamente após reescutar. Postarei na descrição do podcast sobre pesquisas, sobre esse novo momento da biologia, sobre referências aqui que foram citadas aqui, como por exemplo Fanon. Deixo tudo na descrição. Vou pensar se vou postar esse áudio no YouTube, possa ser que sim. Se tiver no YouTube, você deixa o like, deixa o teu comentário, né? Se gostou do formato, tá? Assim como aqui no podcast, compartilha com teus amigos, né? E se você gostou também, deixa o teu comentário, e tô disposto a comentar sobre quaisquer assuntos que foram deixados na nossa caixa de entrada do nosso canal no Telegram. É só colocar lá Gap Filosófico, procurar o canal e o grupo, né? Você deixa a tua pergunta, deixa a tua questão, e aqui vou intercalar, né, esses devaneios. Eu vou deixar no título quando forem devaneios, porque não tem aquele compromisso acadêmico sistemático de ser exato no que você está falando, mas não quer dizer que não haja responsabilidade com aquilo que eu falo, né? Sobre questões mais cotidianas, sobre questões mais pessoais e sobre questões gerais, como abordei hoje. Não excluindo questões acadêmicas, mas que podem surgir vez ou outra, e posteriormente deixarei as referências, né? Se você curtiu, se gostou, se achou interessante, se achou válido, agradeço. Deixa teu comentário. Se puder colaborar, se puder ajudar, vou deixar o meu e-mail do Pix aqui, albertoquelevra@gmail.com. Você colabora para que eu possa melhorar o canal, possa melhorar o material, possa melhorar a qualidade da pesquisa, né, para vocês aqui. E é isso, agradeço. Devaneios aqui do Gap Filosófico. Obrigado, valeu e até a próxima.